Boa noite, tudo bem? Ajustando aqui para a nossa aula número 6 da jornada Tantra Yoga da Caxemira. Sejam bem-vindas. Boa noite, sejam bem-vindos. Ajustando aqui o meu tripé. E vamos lá para essa live número 6 de 7 aulas da jornada Tantra Yoga da Caxemira, em que cada aula eu usei esse mapa das lives, o sistema de chakras, né, mais habitual. Opa, tá caindo aqui ainda. Assim, acho que agora vai. E a gente percorreu aí ao longo desses dias cada um dos chakras e com um tema para cada chakra. Não tem a pretensão de estudar com profundidade cada chakra, né, como é feito, por exemplo, em alguns cursos, mas sim usar como guia para essa sequência aí de 7 aulas aqui nessa jornada que eu estou oferecendo. Boa noite, Ludmila. Bom, aguardar alguns instantes e enquanto mais pessoas entram, vai pausar um pouco. Ficou pausado um pouco. Boa noite. E essa live hoje tá um erro de digitação aqui, mas essa é a live 6, que eu vou falar sobre o Yoga do Toque. E é uma das 4 práticas dentro desse Tantra que se chama a Via Kaula Yogini. É uma linhagem de ensinamentos que tem na sua origem as yoginis, dentro do tantrismo caxemiriano. E o Yoga do Toque é uma prática de massagem bastante específica, né? E que entra em sinergia com essas outras práticas que a gente tem visto aí ao longo dos dias. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre essa prática. Acredito também que não tem como fazer uma demonstração, obviamente, né? Namastê. Então, vai ficar mais dentro dessa teoria mesmo, mas para que vocês conheçam ao menos um pouco dessa prática ancestral e que resistiu, né, ao longo aí dos milênios a diversas coisas. E eu também vou falar um pouco hoje desse processo aí que eu costumo sempre abordar nas minhas aulas, que tem a ver com esse processo que todo o planeta praticamente teve, que é uma chamada patriarcalização, né, em que também as mulheres foram, digamos que, excluídas ou realmente suprimidas à frente da espiritualidade. Então, essa Via Kaula, como eu falei nas outras aulas, ela tem a ver com o Vama Marga, né? E o Vama Marga, digamos que é uma via conhecida como via da mão esquerda,
ou ainda a via do feminino. Boa noite. E ela entra, né, em bastante diferença, distinção, né, do que nós conhecemos como yoga. Então eu vou falar sobre essas práticas, esses aspectos, né, que tornam tanto a massagem cachemiriana bastante peculiar, e que eu costumo ensinar, né, em cursos, retiros, mas aí ao longo desse ano não teve edições de cursos dessa massagem, obviamente, por causa de toda essa situação planetária que nós todos aí passamos, né? E que também é extremamente complicado, né, fazer algum tipo de vivência online com massagem. Hoje em dia tem muitos cursos de massagem tântrica, que são as massagens neotântricas, né? Então, muitos desses métodos são oferecidos aí em cursos digitais, e para mim nunca foi algo que eu senti ser possível passar tal tipo de curso através de uma versão online. Esse ano eu fiz 4 edições do curso online, e também foi uma forma de experimentação, né? Também sem muita possibilidade, tendo que se adaptar, né, a toda essa situação. Então muitas pessoas, muitos professoras de yoga e praticamente muitas profissões tiveram que migrar, foram obrigadas a migrar para essas plataformas digitais, né? Até porque é necessário também essa consciência para que tudo isso não se espalhe ainda mais, né? Essa questão aí de Covid e tudo. Bom, então vamos lá. Ao longo de todas as lives, hoje nós estamos na 6ª live, eu trouxe essa prática, né? Muitas vezes o Tantra ele é considerado como muito místico, né? Ou transcendentalista, e realmente quando a gente pensa em Tantra Yoga, é uma palavra bastante forte, né? Acho que também por isso que fez bastante sucesso aí no Ocidente. Então eu acredito que toda palavra, os nossos nomes, né? Cada uma das palavras carrega em si essa potência do seu significado, né? E da sua significação. Então, por exemplo, a palavra amor, ela tem um forte significado. Cada uma das palavras então tem essa força subjetiva e também objetiva também, né? Por que não pensar isso? E realmente o mundo ocidental foi, digamos que, seduzido por essa filosofia, né, ou essa corrente cultural, comportamental, que é o Tantra Yoga. Como vocês sabem, o Tantra Yoga ele começou a ser descoberto pelos ocidentais, acredito que no início do século XX, né, por 1900 e pouco, um pesquisador, o Sir John Woodroffe, ele traduziu algumas obras, tendo vivido na Índia, né? Então ele fez uma grande contribuição, apesar de muitos eruditos, né? As pessoas
estudiosas, algumas delas não serem muito concordantes, né, com essas traduções que Sir John Woodroffe fez, mas que realmente, independente, né, da precisão ou da minúcia, foi uma contribuição muito grande para esse contato aí, né, esse contato do Ocidente com o Oriente. E esse contato se fez em diversas ondas, né? Que foram de diversas formas, e também através dos navegantes, né? Dos viajantes, dos exploradores, apesar dos pesares, né? Quando a gente fala de Tantra Yoga da Caxemira, eu evoquei aqui, né, essa região da Caxemira que está realmente numa fronteiriça com diversas terras, né? Por exemplo, com a China, com o Tibete, com a Índia, com o Paquistão. E hoje em dia é uma região de muito conflito, né, entre Paquistão e Índia, que querem saber quem vai ficar com esses pedaços de terra aí que são realmente muito bonitos, né? A região da Caxemira, ela é descrita pelos viajantes, pelos mercadores, né, que passaram por lá, como algo realmente formidável pela sua geografia, pelas suas riquezas naturais. E infelizmente hoje em dia, como em alguns lugares do mundo, passa por esses pontos de tensão, né, através da guerra e tudo, mas que contribuiu, né, essa região da Caxemira, o Vale da Caxemira, contribuiu imensamente, né, para a espiritualidade e também para outras coisas, né? Por exemplo, quando a gente fala em Tantra Yoga da Caxemira, é algo que abrange não apenas um conjunto de práticas que vão nos possibilitar vivenciar a nossa natureza divina fora, né, dessa roda de condicionamentos e de sofrimento que é conhecido como samsara, né? A roda de condicionamento e sofrimento é samsara. Então o Tantra nos possibilita conhecer como funciona esses mecanismos da realidade e da espiritualidade que costumam nos levar, quando nós não estamos, né, conscientes, costumam nos levar constantemente a essas questões existenciais, e muitas vezes essas questões existenciais elas não são resolvidas. Então nós ficamos, né, nesse ciclo ali que nem aqueles ratinhos, né, de laboratório, que fica ali na roda perdido, né, sem ter o que fazer a não ser ficar naquele mesmo mecanismo. Então, antes de tudo, né, antes de pensar no Tantra Yoga como uma caricatura, né, ou uma visão limitada, né, a depender de quem ensina, de que é algo para otimizar, esquentar a sua relação na cama, né, ou você ter uma melhor performance, ou enfim, essas questões, digamos que não superficiais, né, porque são questões também importantes, mas procura ver a partir de uma cosmovisão que envolve esses ciclos da vida, né, e essa constante questão existencial que nós, seres humanos, temos. Então essa é a grande diferença, né, do Tantra Yoga da Caxemira e dessas linhas clássicas ou mais antigas do Tantra em relação ao neotantrismo, por exemplo.
E como eu estava falando, essas ondas, né, de conhecimento do Oriente para o Ocidente, ou até mesmo no Oriente, né, elas foram feitas de forma gradual. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar na escola, né, por exemplo, a Rota da Índia, ou a Rota das Sedas, né, que é uma rota que eram transportados esses produtos exóticos, a canela, as sedas das Índias para outras regiões, né? Para o leste europeu, ou até mesmo para a Europa, ou para a África. Havia essa comunicação, né? Através dessas rotas, digamos que comerciais, da antiguidade. Então, essas rotas comerciais da antiguidade, elas, nós devemos ter uma visão um pouquinho mais ampla de que essas pessoas que faziam esse transporte de mercadorias, né, por exemplo, ou de produtos exóticos, não eram apenas mercadores que levavam, por exemplo, produtos, né? Quando eles se deslocavam, eles também contribuíam levando o conhecimento. Eles acabavam levando também a cultura de um lugar para outro, certo? Então, é por isso que a gente vê, por exemplo, a música flamenca. Você vai ver que a música flamenca, ela tem muita semelhança com a música árabe e oriental, né? Então, não é à toa essa semelhança, é realmente porque houve esse transporte, essas rotas que não se limitavam a produtos exóticos, mas também a essa riqueza cultural, né? Então, essa região da Caxemira, ela era extremamente fascinante para essas pessoas que faziam esse transporte, essa conexão, né? Essas primeiras rotas que na época, obviamente, não dispunham da mesma tecnologia de transporte que nós temos. Então, era algo muito mais lento e que era feito gradualmente. Então, imaginem isso, né? Que quando a gente começa a estudar o Tantra, que o Tantra foi influenciado pelo budismo tibetano e também influenciou, né, o budismo tibetano e as várias linhas de budismo. E também, por exemplo, a comunicação com a China, isso também foi algo que enriqueceu, né, essa espiritualidade que foi se formando e que foi também teve uma progressão, né, ao longo do tempo e que tem, né, nas suas origens, como eu falei nas lives anteriores, tem essas origens de aspectos xamânicos e também de culto ao poder do feminino, que é realmente nessa ancestralidade do Tantra, em que a mulher era vista realmente como uma obra divina tanto por sangrar, né, uma vez por mês, e aquilo era algo extremamente misterioso, né, para os seres humanos da época e causava muito fascínio, e também pelo fato de ser o portal, né, da vida e que trazia uma outra vida para esse plano terreno. Então essa foi realmente a primeira, né, das espiritualidades humanas, que é o culto a esse poder do feminino, que na visão do Tantra as mulheres têm essa, digamos que, superioridade em relação aos homens por vários aspectos, né? Tanto por as mulheres já terem essas capacidades extrasensoriais despertas, né? Que são os chamados siddhis,
Então, sempre isso foi, digamos que, um estudo, né, para os seres humanos da época, de observar que essa diferença, que os homens tinham não tanta abertura em relação a esses poderes extrasensoriais, enquanto as mulheres tinham essa abertura já feita, né? Então é por isso também que é dito que nessas linhas do Tantra Yoga originais, né, mais ancestrais, as mulheres estavam na fonte dessas linhas, e que inclusive elas que criaram muitas práticas para auxiliarem, né, os homens a terem esses poderes extrasensoriais despertos. Então isso é objeto de estudo para muitas pessoas. E dentre as diversas práticas, né, voltando aqui para o tema da aula, a gente vê que na Índia, hoje em dia, se você quiser estudar, por exemplo, a Ayurveda, né, se você aqui, mora no Brasil, você conhece aí, hoje em dia tem muitas escolas de yoga no Brasil, né, e o Ayurveda também está cada vez mais presente. Então, as pessoas que querem se especializar ou se aprofundar procuram viajar à Índia e ir lá estudar em centros, né, de Ayurveda, com mestres e mestras. Por exemplo, o pessoal da Yoga Massagem Ayurvédica vai estudar com a Kusum Modak. Né? Quem é do Ashtanga, uma época ia estudar com o Patabi Jois ou com o Iyengar. Né? Então, esses mestres, quando houve esse contato aí já mais facilitado, houve realmente essa leva de muitas pessoas que foram realmente num grande volume estudar na Índia. Mas daí a gente chega realmente numa grande questão, né? Essa ancestralidade de todas essas práticas. Né? Então, como eu falei, teve essa patriarcalização no planeta inteiro. Né? Você vê as mulheres sendo suprimidas, e na Índia o sistema de castas, que realmente é bastante cruel, digamos assim, né? Com as mulheres e também com as etnias que não se adequam ali ao sistema de castas, mesmo que hoje em dia, na Índia, esse sistema de castas já tenha sido abolido. Né? Mas é como acontece no Brasil. Aqui também houve a abolição da escravatura, mas mais de 100 anos depois, os sinais são muito claros do quanto ainda há esses resquícios, né? Nem são resquícios, é uma coisa grosseira até, não é resquício, seria pouca coisa, né? Mas é bastante grande toda essa exclusão, né? E essa exploração que foi feita com a nação africana, né? E os povos que foram trazidos dessas nações africanas. Então, nessas origens, né, de culto ao poder do feminino, a mulher tinha esse papel de destaque. E numa das lives eu falei sobre Mohenjo-Daro, né? Mohenjo-Daro, que tinha esses banhos e que tinha essa ausência de templos que fossem realmente denotando uma superioridade clerical, né? do poder sacerdotal. E isso é uma coisa que ainda está presente hoje na Índia, mas obviamente depois de todo um processo, né, de patriarcalização, porque hoje, né, você vai na Índia, ainda tem, cada casa tem o seu pequeno templo, assim como as pessoas hoje em dia, cada vez mais, né, quem é praticante de yoga, e muitas pessoas cultivam o seu templo. Vou colocar aqui, só um momento. Cultivam aí o seu templo com a sua
Só um momentinho, vou ligar aqui. Porque senão arrisca cair por causa da bateria. Só um momento. Então, hoje em dia a gente vê também, né, ainda na Índia, essa presença dos templos que cada pessoa cultua as suas divindades de eleição, né, que são os chamados Ishtadevata. Então, a primeira vez que eu fui na Índia, eu fui só uma vez, eu aluguei um quarto na casa de uma família de Brahmanes, né? E essa família de Brahmanes cultuava Ganesha. Então era muito legal ver esses cultos a Ganesha cada dia de manhã, bem cedo, né? Perdão, pausou aqui, mas está carregando o celular. E nessa antiguidade, né, é dito que essa presença era muito mais no ser humano. Acho que eu estou já tomando outros rumos aqui da aula, mas tudo para dizer que a gente tem que sempre pensar nessa antropologia, nessa ancestralidade, no estudo da história, para que nós possamos compreender a situação atual, por exemplo, do yoga, ou do Ayurveda, ou até os discursos, né, de pessoas que ensinam yoga, ensinam Ayurveda, que tem papel de destaque aí, guiando pessoas, né? Então, a massagem, ela é algo que está presente desde muito tempo nessa história da Índia antiga, né? As raízes da massagem ayurvédica, elas estão ligadas também a essas práticas tribais, né? Você vê hoje em dia na Índia as pessoas ainda se massageiam bastante. Você vê as pessoas se colocando na laje, numa esteira, e normalmente, né, obviamente, as mulheres ainda continuam sendo submissas aos homens, né? E daí o cara deita lá, o indiano, e a mulher, ela vai lá e faz a massagem nele, até porque tem toda uma púdica em relação a essa questão de quem massageia quem, né? E toda essa púdica, obviamente, que se deve também a essa presença, né, essa exclusão da mulher e a condenação da sexualidade ao longo aí da história indiana. Então, hoje em dia, não é à toa, né, que tem tanta massagem tântrica sendo oferecida. Nos anos 60, 70, nós tivemos aí uma grande demanda planetária, né, da humanidade por liberdade. Um momento histórico, né, em que tivemos aí o movimento Flower Power, o movimento Nova Era, a Tropicália no Brasil, todos movimentos que exaltavam essa liberdade do ser, e a liberdade sexual também, né? Então, tudo isso, esses movimentos aliados a essa comunicação do Oriente com o Ocidente, que começou muito antes, né? Como eu falei, no início do século e em diferentes ondas. Então, foi muito natural também que o Tantra fosse adotado como o queridinho da vez, em meio, né, a todos esses movimentos revolucionários aí dos anos 60, 70, que eram uma demanda real, né, por essa liberdade, a invenção da pílula anticoncepcional, né? Então, não é à toa que o Tantra teve foi escolhido, mas obviamente, quando você pega algo que é de outros lugares, né, há uma transição que ela não é muito bem feita, né? Ela acaba sendo um pouco capenga,
Da mesma forma que as traduções do Sir John Woodroffe, elas são consideradas até meia boca, né? Alguns estudiosos falam isso. Também essa apropriação cultural, né? Ou essa adoção do Tantra pelos ocidentais desses movimentos libertários, né? Também acabou sendo não tão bem feito, né? Então, devido a isso aí, hoje em dia também, por isso que o Tantra ficou, digamos que, caricaturizado e empobrecido de toda a sua potência, né? Como vocês viram aí, fazendo práticas simples, a gente pode realmente acessar essa potência que nós temos guardada em nós mesmos e que nós não precisamos necessariamente, por exemplo, ter a prática da massagem, né? Mas a prática da massagem, ela é uma das práticas originais dessa via das yoginis. E ela pertence também a essa ancestralidade, pois os tântricas, eles foram os que mais contribuíram, né, para todas as ciências que a gente vê hoje na Índia. Por exemplo, o desenho dos templos, né, o yoga, mesmo o Vedanta, isso tudo tem também essa influência, né, desse pensamento, dessa sabedoria tântrica. Sobre o yoga do toque, uma das coisas mais importantes, né, dentro do quero ler seu livro. Eu não escrevi nenhum livro ainda. Não, eu traduzi um livro, né, do Daniel Odier sobre Kali. Então, esse yoga do toque, né, a chamada massagem cachemiriana, o que ela é? É uma prática de massagem como se fosse uma chantala para adultos, né? Vocês sabem, a chantala é aquela massagem que as mães elas aplicam sobre os seus bebês, né, para estimular todas as terminações nervosas. Então a gente vê isso muito presente ainda na Índia, apesar, né, de toda essa repressão que a Índia teve ao longo dos séculos, e também nós, né, como ocidentais, mas mesmo assim muitas práticas elas permaneceram presentes. Então, o que a gente mais pode, digamos, comparar a massagem cachemiriana atualmente seria como uma chantala para pessoas adultas, mas, obviamente, sendo parte também de toda essa cosmovisão, né? E, digamos que, esse conjunto de práticas que abrangem o que eu falei nas aulas anteriores, a chamada anatomia tântrica sutil, né? Então, da mesma forma que vocês que têm praticado aí comigo o Tandava, vocês viram que não é só uma dancinha que a gente vai remexer um pouquinho para soltar o corpo. Não, é uma prática de yoga completa, que vai realmente ter o mesmo propósito dos métodos mais refinados de Hatha Yoga que nós vemos hoje em dia, mas com uma abordagem totalmente diferente. É uma abordagem que é bastante feminina, né? E procura também essa fluidez do corpo em todas as suas esferas. Da mesma forma, a massagem cachemiriana, ela não vai se limitar apenas a ser uma massagem para nos dar prazer, mas sim uma massagem que vai contribuir para essa expansão do ser que, digamos que, perde os seus limites para ter essa reconexão com a totalidade, né? O chamado corpo cósmico. Parece bastante pretensioso isso, né?
Mas realmente são processos que são possíveis para quem pratica, né? Então, por isso que quando você observa, né, um chamado cabinet tântrico hoje em dia, né, o tântrico que vai oferecer massagem, isso fica muito limitado se a pessoa apenas aparece ali para fazer, marca a sua massagem, faz a massagem, talvez passe ali por um processo de expansão, né, orgástica, mas daí depois retorna para a sua vida. E já vi algumas pessoas que realmente elas ficam, digamos que, dependentes desse fator, enquanto o Tantra, em suas origens, é cultivada a independência do ser, a autonomia e a fluidez. Nunca uma dependência ou realmente um apego a coisas que vão alimentar esses sentimentos, né, que são os chamados demônios do ego, sentimentos de abandono, de falta, de raiva, de depressão, de falta, o sentimento de falta de dignidade, né? Todos esses demônios do ego também eles são uma parte integrante dessa chamada Via Kaula Yogini. Essas práticas aí também são parte, né, dessa via. Então, o que acontece? Por exemplo, eu escrevi um texto em 2016 sobre a massagem tântrica, sobre a massagem cachemiriana, e o quanto eu via esse grande abismo em, por exemplo, oferecer tal tipo de prática, né, da mesma forma que hoje em dia os chamados terapeutas tântricos oferecem. Mas uma solução que eu vi realmente é você trazer isso para uma ritualística, ou seja, as poucas pessoas que eu oferecia essa massagem, eu procurava seguir sempre essa dinâmica. Conversa, coloca as coisas na sua devida ordem, né, para tirar também essa visão de algo condicionado a desbloquear o segundo chakra, né? Isso é uma coisa muito comum, as pessoas, eu preciso desbloquear o meu segundo chakra. Não, eu acho que você precisa desbloquear todos os seus chakras, só que primeiramente você precisa realmente começar a observar todo esse campo, toda essa dinâmica de tensões que habita seu corpo. Então tudo começa a partir da respiração, da postura sentada, né, silenciosa, e a prática do Tandava. Então, apenas a partir daí, ou não sei, eu pratiquei yoga há muitos anos, o yoga também proporciona isso, né? Mas o Tandava é uma prática de yoga. A partir daí, sim, em que se há esse cultivo da pessoa com ela mesma, esse cultivo individual, aí sim você pode abordar a massagem cachemiriana isenta de todos esses conceitos limitados sobre o que seja uma massagem tântrica, né? Então a massagem tântrica realmente não usa luvas original, né? Eu não estou falando, não vai usar vibradores, enfim. O que eu vejo é que atualmente essas massagens neotântricas procuraram se adaptar aos novos tempos, né? E também para não propagação de ISTs, né? as infecções sexualmente transmissíveis, mas pecam muito em não observar que há um processo de reintegração pessoal, individual, que deve ser feito e que deve ser criada uma autonomia ao invés de uma dependência, e esses conceitos talvez às vezes falhos, né, sobre esse processo de integração. Enfim, deixa eu ver aqui uma coisa. Então, uma coisa que é bastante interessante
é que uma das coisas também em relação a essa massagem é o fato de procurar esse descondicionar, né, dos nossos reflexos habituais. Então aí você vê, algumas pessoas já relataram, né? Eu comecei a fazer o Tandava, comecei a sentir o períneo, né? O períneo vibrando, ou sentir partes do corpo que eu nunca sentia. Eu consegui acessar o prazer corporal sem necessidade de alguém me tocando, né? Então há um processo de autonomia orgástica que é feita através da prática do Tandava e através dessa tomada de consciência da nossa anatomia tântrica sutil. Ou seja, como você vai fazer massagem tântrica para alguém que não pratica o Tantra? Não é possível. Você tem que primeiro abordar esses elementos, de preferência trazer esses elementos para uma pessoa, fazer com que ela absorva esses ensinamentos, para depois, assim, você tem um campo ali, digamos que como uma agrofloresta, né? Você daí prepara o solo adequadamente em harmonia com o todo, não vai botar pesticida, né? Então você prepara isso para depois você trazer e semear outras coisas, né? Então vocês veem que devido a isso é absurdo a gente pensar num primeiro momento sobre o yoga, sobre o Tantra como sendo algo sexual, né? Nessa visão ocidental de sexualidade. Ou seja, se nós já de cara pensarmos em Tantra como algo sexual dentro dos padrões de sexualidade vigentes, isso não vai dar certo. Então essa visão dos tântricas da Cachemira sobre a sexualidade é algo que depassa isso, né? Essa sexualidade do Tantra da Cachemira é a nossa relação com o todo, através dessa sensorialidade que foi ativada em plena consciência. E a gente faz isso através das micropráticas tântricas, né? Através do Tandava, e também através de outras práticas que daí aqui talvez não seja tão adequado assim, né? Por exemplo, os tattvas, né? Então é tudo isso que comporta, né, a visão do Tantra da Cachemira, que amplia essas fronteiras e realmente essas questões, né, essas práticas que vão ser consideradas sexuais é realmente destinada a pessoas que depois de muito tempo, depois de um longo sadhana, de muita dedicação, quem sabe um dia talvez recebam tal tipo de prática. E o ideal é nem mesmo pensar nisso, né? Em pensar sobre receber uma iniciação sexual de um mestre tântrico. Isso depende, obviamente, do que nós consideramos sexual. Aqui eu estou passando para vocês esse conhecimento, e isso pode ser considerado já como uma iniciação para muitas pessoas, né? Então isso tem também um fator de erotismo, né? Essa nossa relação das nossas forças subjacentes, subjetivas, com a realidade que nos rodeia. Então é o ativar os sentidos para que isso também tenha esse processo de mergulho na consciência e de depuração da consciência. Aí sim a gente pode perceber algo como sendo com essa conotação, né, de tântrica. Bom, pessoal, eu falei bastante já até agora, já deve ter passado, já deve ser quase 9 horas. Então eu vou convidar vocês para mais uma aula de Tandava aqui. Então vou guiar mais uma vez aqui a prática do Tandava, que é a melhor forma, né, de nós experienciarmos essa visão de sexualidade do Tantra da Cachemira. Ou seja, à medida que nós cultivamos
essa nossa relação dos sentidos com todas as nossas relações cotidianas, né? Você abre os olhos, você caminha, vai em direção ao banheiro, você escova os dentes, toma água. Todas essas relações a gente pode considerar como algo sexual dentro dessa visão cachemiriana, né? Ou seja, tudo aquilo que tem essa relação com a sensorialidade e essa consciência. Senão, também tem essa etimologia da palavra, né? Sexual já é do seccionar, de separar. Então, a palavra mesmo, em sua origem, já é algo que cria separação, né? Então, é por isso que a palavra Tantra, que traz essa noção de totalidade, de abranger a totalidade, de nós depassarmos nossos limites em consciência para que nós nos integremos a essa totalidade em consciência. Então, vamos lá. Então, a gente vai, como sempre, começar na postura sentada e algumas orientações, né? Eu estou aqui sentado na beira do sofá, é um sofá baixo. Então, os meus joelhos, vocês não podem ver aí, mas o meu joelho está quase lá no chão, né? Então, procure se adaptar de uma forma que seus joelhos eles não fiquem acima do seu umbigo, que os seus joelhos fiquem mais próximos do chão, talvez sentando numa pilha de livros ou numa almofada, né? Ou até mesmo na beira do seu sofá, mas levando os pés cruzados lá embaixo, os tornozelos, os calcanhares, para que os joelhos se abram para os lados e isso vai soltar um pouquinho mais a região do seu quadril, certo? E as mãos que se soltam, se colocam ou sobre os joelhos ou sobre a perna, não há uma postura fixa, né? Essa é a grande riqueza do Tantra Yoga da Cachemira, nessa linhagem de yoga não postural, de não precisar de uma postura física, não tem uma rigidez. Então a gente coloca as mãos aí sobre os joelhos e procurando já observar esse movimento natural da respiração e o abdômen que se solta acompanhando esse fluxo natural da respiração. E nós não forçamos nada, apenas observe esse fluxo natural da respiração suavemente, fechando os olhos. E você pode já também relaxar a língua. E observando, já levando a sua atenção para a base do corpo, né? Esse assento real que é o nosso períneo, esse espaço entre o ânus e os genitais. Procure abri-lo. Algumas pessoas aí depois no grupo me relataram isso, né? O quanto é difícil tomar consciência da região do períneo. É difícil. Com a prática, isso fica cada vez mais fácil. Então é por isso que é bom que você cultive aí, mesmo que todo dia, mesmo que 5 minutos por dia, sentar, fechar os olhos, observar esse fluxo natural da respiração e permitir que o fluxo natural da respiração se flua, né? Seja livre. Talvez fazendo uma leve contração dos esfíncteres do ânus, mas só para início, assim, você depois relaxa totalmente para você sentir que logo à frente, né, em direção aos seus joelhos, você tem a região do períneo e que você procura sentir essa região e abrir ela. O início pode demorar um pouco, mas à medida que você abre, isso você leva a atenção, cultiva essa atenção. Cada dia
essa consciência corporal é incrementada. Os ombros, eles não precisam ser caídos, eles são relaxados e levemente elevados, né, de forma natural. Nada é forçado. Mas as axilas, isso é interessante de manter as axilas suavemente abertas, para que haja essa circulação entre o tronco, os braços. Observe daí como a sua coluna está nesse momento, observando as vértebras da coluna empilhadas uma sobre a outra. E entre as vértebras, esse sistema tão rico, né, que nos dá a mobilidade, as articulações. E uma coisa também que me relataram é que é muito difícil se colocar nessa postura sentada. Algumas pessoas cansam muito facilmente. E isso também é uma prática de você, cada dia, procurar aumentar um pouquinho. E se você pratica todo dia também, você vai melhorar, né, essa força e flexibilidade das suas costas. Se você sente dores, né, é bom talvez banhos quentes ao longo do dia, ou chá de gengibre, coisas que vão amenizar as dores, ou realmente procurar um profissional qualificado, ortopedista, né, o fisioterapeuta. E perceber esse potencial de flexibilidade da sua coluna, que pode ser tão flexível quanto uma serpente que se move numa floresta. E os músculos profundos do abdômen que se soltam à frente, ou seja, os músculos lá à frente do seu osso púbico se soltam à frente. Eu vou desativar os comentários, né, para a aula guiada. E também, como sempre, já expliquei nas outras aulas, a importância de relaxar a língua, que tem diversos efeitos, e nessa sinergia de práticas, por exemplo, nessas visualizações de Matsyendranatha, que a gente fez ontem, na aula número 5. Tudo no início é difícil, né? Você passar os ciclos da vida, mas à medida que você pacientemente pratica, a gente vai aperfeiçoando, melhorando, né, a forma, esses pontos, né, que nos incomodam. E o peso do corpo, ele bascula muito sutilmente sobre os isquios, os ossos do quadril, assim fazendo com que a coluna se mova também muito sutilmente, como se fosse uma corda ou um tecido daqueles de circo pendurados no teto, né, que no chão alguém começa a movimentar muito sutilmente. Aqueles tecidos, acho que é o flex, esqueci o nome. E talvez seja adequado a você levar o queixo suavemente em direção ao peito, soltando
o pescoço, né? Mas sem fechar os ombros, sem fechar as axilas. Os ombros também não são armados nem tensos, né? Procurem observar, não é a meu modelo que é o exemplo, né? Você tem que sentir a prática em você mesmo. Não observar alguém e achar que algum detalhe é aquele jeito que tem que fazer. Tome total consciência do seu próprio corpo, não de um modelo externo. Isso também você está cultivando uma autonomia em profundeza. E à medida que a coluna ginga muito suavemente, os músculos conectados a ela se soltam de suas tensões. E se você está com o queixo ainda lá embaixo, né? Lentamente vai levando até que seu rosto fique voltado para frente. E pode ser também adequado, é algo que eu gosto de trazer a cada aula, de você expirar o ar pela boca aberta, acompanhado de um sussurro, como se você sussurrasse algo muito sutilmente no ouvido de uma pessoa querida. Eu vou trazer uma prática especial para vocês hoje, que é muito simples também. Uma das instâncias do Vijnana Bhairava Tantra fala sobre rememorar alguma coisa muito prazerosa. Então eu falei de expirar o ar pela boca aberta, como se você murmurasse alguma palavra amorosa no ouvido de alguém uma pessoa muito querida. Então, procure rememorar a presença de uma pessoa que para você é muito querida, que não necessariamente traga um prazer sexual, mas o prazer em todas as suas formas. Então rememore alguém que te traga esse prazer orgânico real. E essa instância do Vijnana Bhairava Tantra fala sobre isso. Rememore algo que lhe dá muito prazer e assim permita que esse rememorar banhe todas as suas células com esse prazer rememorado. Isso é uma prática tântrica ancestral que está no Vijnana Bhairava Tantra. Você pode evocar isso aí ao longo do seu dia também, até como uma microprática que vai trazer esse prazer orgânico real através da força do seu pensamento ao rememorar a presença de uma pessoa querida ou também algum evento. Não é limitado a pessoas, né? Mas também algum dia que você sentiu tudo prazeroso, domingo de sol no parque, ou na natureza, ou na praia, ou um jantar com amigos, com risadas de pessoas queridas, em que tudo fluía maravilhosamente bem. E tome consciência da extensão da sua pele, as sensações ao longo dela, ao mesmo tempo em que você visualiza que está nessa postura sentada, flutuando no espaço azul-noite. Observe a sua língua novamente, ela pode ter ficado tensa. Essa primeira fase, né, do Tandava, ela pode durar muito tempo. E alguém perguntou aí nos comentários
quanto tempo deveria durar. Você pode fazer só essa primeira fase do Tandava, porque você já está ativando e tomando consciência dessa anatomia tântrica sutil. Observe também esse movimento natural do seu diafragma. O diafragma que se assemelha a uma medusa que se move nas águas mornas do oceano. À medida que o ar é inspirado, no seu fluxo natural, o diafragma desce. E à medida que o ar é expirado, o diafragma sobe. Você não força nem a entrada nem a saída do ar. Você observa. O abdômen que se solta à frente à medida que o ar é inspirado. O diafragma naturalmente desce. Perceba a pausa natural que se apresenta no final da inspiração e observe esse movimento de saída do ar, os músculos abdominais que suavemente se retraem, enquanto o diafragma sobe e massageia o seu coração. E na segunda fase do Tandava, idealmente, os braços começam a se mover espontaneamente. É como se o fluxo da Kundalini, ela começa a circular no corpo e realmente os braços alçam voo. E muito lentamente começam a explorar o espaço ao seu redor. E o lado direito independente do lado esquerdo. Há uma suma importância também em nós tomarmos consciência de toda essa estrutura da mão, das mãos, pois as mãos elas têm uma conexão também com a nossa cerebralidade. Talvez é uma palavra que nem exista, inventei agora, mas é isso, as funções, né, cerebrais. Quando nós exercitamos aí esses movimentos conscientes em que vamos soltando as tensões, isso também contribui, né? Como eu falei, o relaxamento da língua, que contribui para diminuir a pressão intracraniana. Esse movimento de soltar as tensões das mãos também contribui para soltar as tensões na caixa craniana. Então perceba as tensões, talvez você tenha muitas tensões. Mova-se muito lentamente, observando isso, sem querer lutar contra as tensões, mas sim tome consciência e pacientemente mova-se lentamente com elas. Com o tempo, elas tendem a irem embora se você cultiva essa prática, né, regular. É como se você acariciasse a sutil densidade do espaço azul-noite com as suas mãos. Enquanto o peso do corpo que bascula sobre os isquios que se movem muito sutilmente em todas as direções. Então você pode usar aí livremente todo esse conjunto de práticas que eu passei ao longo dos dias de forma livre, mas sempre sem cansar o espírito, né? Você leva a atenção para alguma dessas práticas, fica ali um tempo, trabalha com ela,
Depois verifica alguma outra parte do corpo, vê se o períneo está aberto, se o abdômen está fluindo, se soltando, se você não está trancando a respiração. Mas mesmo quando tranca, observe isso também, né? E os ombros muito soltos, como se fossem duas asas que se movimentam, que flutuam nesse espaço azul-noite. Tome consciência também de cada um dos dedos, soltando cada um dos dedos em relação ao dedo vizinho. Percebendo o quanto é rica essa estrutura das mãos. E a qualquer momento, de acordo com o seu discernimento, você pode expirar o ar pela boca aberta, como se sussurrasse suavemente no ouvido de uma pessoa querida. E talvez os movimentos do tronco se ampliem. E você pode também acelerar os movimentos para ver o quanto a fluidez está presente. Obviamente que tem dias, e há várias influências nisso, tem dias que o corpo pode estar mais tenso, enferrujado. Mas a gente trabalha com o que se apresenta. Fluxo natural da respiração. Depois lentamente retorne para a lentidão dos movimentos. Muito lentos. E daí então a gente lentamente flui para a fase 3 do Tandava, no seu tempo, sem pressa. Você pode ficar aí um pouquinho mais, vou levantar o tripé, vou fazer uma bagunça aqui. Você pode ficar um pouquinho mais aí na postura sentada, mas depois gradualmente vá para a postura em pé, em que você separa os pés, os pés apontados para fora, os joelhos flexionados, os pés um pouco mais distantes que o quadril, né? Apesar de ser chamado de yoga não postural, essa é conhecida como a postura do cavalo, né? E várias posturas de outras tradições utilizam essa postura de base, né? Que é uma postura também que cultiva essa saúde do chakra básico. Então aqui observe o períneo aberto, permitindo que o quadril também se mobilize muito suavemente e pensando também nessa forma esférica ou quase esférica, né, dos ossos. Por exemplo, o fêmur, a cabeça do fêmur aqui próximo ao quadril, ela é esférica e se acopla na bacia, que também tem uma forma arredondada, né? Então retome aí esse potencial de movimento esférico, arredondado, mas muito lentamente, de forma fluida e contínua, movimentando o quadril e o movimento também contínuo dos braços e das mãos.
os dedos das mãos que se soltam e lentamente você se move nessa postura em pé, visualizando-se também nessa postura em pé, flutuando no espaço azul noite. Tem pessoas que quando eu dou aula assim online, elas gostam de apagar a luz. Isso realmente vai ajudar bastante, né, na saúde da pineal. A pineal vai se abrir muito mais quando você está na escuridão total. Por isso que muitas práticas de Kali são feitas na lua nova, né, para aproveitar desse potencial de escuridão da lua nova. Ou uma meia luz. E por isso também a importância de dormir na escuridão total, sem nenhuma luz, para que a sua pineal se recupere plenamente e faça o seu processo de recuperação do seu corpo, né? Lentamente se mova, mas realmente muito lento. Tomando consciência das sensações ao longo da sua pele. E a profundidade da respiração, à frente do osso púbico, o abdômen se solta na inspiração. Essa prática, ela pode ser feita por muitas pessoas, né? Muito acessível e extremamente benéfica. E apesar de simples, muito potente também, né? Tomando consciência dos dedos, talvez o quadril, né? Peça que os pés se separem um pouquinho mais, que os pés apontem um pouco mais para fora. Permita esse movimentar espontâneo, que você pode variar, né, na velocidade, movendo-se um pouquinho mais rápido, para ver o quanto a fluidez está presente. Mas depois sempre retornando para a extrema lentidão dos movimentos. Soltando também o pescoço, né? O rosto não precisa toda hora ficar voltado para frente. Quando eu pratico sozinho, por vezes eu rodopio que nem um derviche, os dançarinos sufis, pois é uma dança que tem, né, uma semelhança com a dança dos derviches, mas também uma metodologia totalmente diferente. Ambas procuram o êxtase do ser, esse êxtase místico. Então, aqui dando aula para vocês, acabo ficando, de certa forma, eu enrijecido de ficar voltado para o smartphone, mas perceba esse potencial aí de não ficar rígido, né, numa posição dos pés. Talvez o seu corpo peça realmente para rodopiar, mas faça tudo lentamente. Acontece, né, de fluir energias, que há uma explosão de energia, que os movimentos ficam mais rápidos, mas procure sempre voltar para essa tomada de consciência da totalidade do corpo, movendo-se na sua lentidão fluida e contínua. Pois é aí que reside também o segredo dessa prática do Tandava como prática de yoga completa.
Observe o movimento do diafragma, vez ou outra. Ou ainda evocando, né, as micropráticas através dos sentidos, a sua audição, tomando consciência da totalidade dos sons ao seu redor aí nesse momento. Mesmo que tenha um metrô no lado da sua casa, procure buscar na raiz do som a presença do mantra Om. Isso também é uma prática tântrica ancestral. Mesmo nas grandes metrópoles a gente pode cultivar, né, as micropráticas, o estado meditativo, sem necessidade de nos isolarmos ou pensar que a gente tem que ir para um centro de meditação, de retiros perfeito, sem nenhum barulho, né? O Tantra é extremamente adaptável e inclusivo. Lentamente movemos. Se assemelha muito a um Tai Chi Chuan, mas uma sistematização diferente. Lentamente, vá parando, tornando os movimentos ainda mais lentos, até que os braços param suavemente, fazendo a postura de base das pernas, dos pés, os pés apontados para fora, os joelhos flexionados. Fazendo a prática que eu fiz os outros dias, aí uma palma da mão no centro do peito, sobre o externo, e a outra sobre o abdômen, lá no osso púbico. Sentindo a profundidade da respiração, os músculos abdominais que se soltam à frente na inspiração. Observando também a pausa, depois da inspiração, a pausa que se apresenta de forma natural, nada é forçado. E daí então, lentamente retorne à postura sentada. Sente-se na postura inicial. As mãos sobre os joelhos, os olhos fechados. E a prática de finalização, as mãos sobre os joelhos, os olhos fechados, durante aí em torno de 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, observando o que se apresenta nessa parada total. E nessa parada total, observe também o movimento natural do seu abdômen.
Então, para fazer essa transição, quando você inspirar, abra os olhos como uma coruja. Bom, deixa eu ativar os comentários aqui. E hoje essa foi a nossa prática, trazendo mais elementos no Tandava. Como vocês veem, é uma prática simples, mas que tem vários elementos aí que vão sendo acrescentados, né? E são elementos também que eu vou oferecer nesse curso de formação Tantra Yoga da Cachemira. E o tema, né, um tema que eu escolhi para esse tema é a mística erótica da Via Kaula Yogini, né? Então, essa formação, amanhã eu vou estar abrindo inscrições para ela, para quem quiser participar, né? E também vou passar o link para ter maiores informações, que vai ser feito em módulos online pelo Zoom e com todo um material complementar, apostila, atendimento personalizado, grupo no Telegram, né? Então, grato pela presença de vocês. E apenas alguns complementos, né? Essa prática do Tandava, o yoga das emoções, as visualizações de Matsyendranath entram em sinergia com o yoga do toque, né? Então é um conjunto de práticas que eles têm também uma sinergia para que funcionem adequadamente junto a outras práticas, né, consideradas secretas, mas que não tem como passar em 7 dias assim. Então é interessante primeiro cultivar essas práticas de base, né? As micropráticas tântricas, e se observar as emoções, sejam elas quais forem, à medida que começa esse processo de você mergulhar nas profundezas da consciência, né? Então a importância de cultivar as micropráticas tântricas, a prática do Tandava. Então tudo entra numa sinergia. Obviamente, né, não tem como fazer nem demonstração da massagem, mas é uma massagem feita com óleo, né? E que realmente é feita para quem está fazendo essas práticas tântricas. Não tem como fazer isso de uma forma como é feito atualmente. Então é por isso que, por exemplo, eu não ofereço sessões individuais para as pessoas, mas sim apenas cursos em retiros, né, presenciais, mas que, óbvio, esse ano aí foi impossibilitado, né, de fazer. Eu até estava numa formação com outros professores, né, outros docentes, mas também tudo teve que se adaptar ao online, então não teve realmente essa prática do yoga do toque, que é realmente fascinante, pois, sobretudo, procura descondicionar os nossos reflexos habituais em relação às pulsões sexuais, né? Realmente você abordar o corpo de alguém que você está tocando nessa sacralidade e essa mesma fluidez que nós estivemos aprendendo aqui com o Tandava. E realmente é uma prática muito boa. E para quem estiver lá no grupo do WhatsApp, eu vou passar um texto do meu professor, do Daniel Odier, que ele fala um pouquinho mais da massagem cachemiriana. É um texto que eu traduzi para o português, e à medida que eu consigo, eu vou traduzindo, né, as obras dele, que são muitas, sobre o tema. E
E é isso. Deixa eu ver aqui o que tem de perguntas, comentários. Pode ser feita sem ser ao vivo? Como assim? Sim, retiros, né? A única forma que eu ensino é retiros. Eu já fiz retiro aqui em casa dessa massagem. Foi muito forte, né, para as pessoas que participaram. Eu também agradeço pela presença. Que bom que vocês estão gostando, né, dessa prática, e ao ponto de me agradecer, sinal de que reverberou e vocês estão tendo benefícios. Isso é realmente fascinante. Hoje é o 4º dia que faço e o relaxamento foi impressionante. Fico imaginando praticando Tandava todos os dias. Exatamente, Zóia. Cultive aí que você vai ter boas surpresas, né? E realmente você vai ver o quanto você pode liberar de tensões muito profundas através dessa prática. Obrigada, muito bom, me senti muito livre, em expansão mesmo, corpo vibrante, vibrando muito. Que legal, Fúvia, muito bom. Você também já é yogini, né? Então isso acaba tendo um potencial de facilidade para quem já estuda, né, a anatomia tântrica, a anatomia sutil, ou anatomia tântrica sutil, que participa também, né, das práticas de yoga, mesmo que em alguns métodos de yoga seja abordado de forma diferente, por exemplo, usando as contrações, Mula Bandha, né? Hoje senti mais fluidez no corpo. De pé, tive mirações com várias calhas dançando juntas em cima de Shivas. Ativou a pineal mesmo. Que bom, Joaquim. Que maravilha, me emocionei. Não deu tempo de entrar na aula, cheguei atrasada. Que pena, Rosana. Senti como uma serpente sagrada dançando. Ótimo, é isso aí, é retomar a nossa sacralidade. E é isso aí, gratidão, amplitude e presença. Foi tudo maravilhoso. Boa noite. Sou professora de dança do ventre e senti a Kundalini muito forte. Que legal, Ale. É exatamente isso, né? Como o Tandava tem como base a anatomia tântrica sutil, então realmente para ativar a Kundalini, fazer com que ela flua pelo corpo da forma mais fluida possível, até que nós convidemos, né? Nós estamos convidando a Kundalini, a energia cósmica, a entrar mais no nosso corpo, né? Pessoas que têm o corpo desvitalizado ou alguns centros energéticos desvitalizados, né? Por exemplo, o Muladhara Chakra, enfim, vocês vão ver, quando vocês praticam isso, vocês vão ver que teve uma pessoa, né, que relatou que ficou excitada, né? Então isso acontece realmente, é porque nós estamos abrindo o períneo, e o períneo é a base, né, dos órgãos sexuais, mas também não é apenas focado nos órgãos sexuais, nesse sentido, né, de vamos desbloquear o segundo chakra. Não, é uma sinergia. Então, o corpo todo participa, né, a pineal, a sua língua. Então, toda a anatomia tântrica sutil, ela é posta em atividade, e isso realmente vai fazer com que a Kundalini seja muito ativada, né? Fique muito forte no corpo. Senti minhas mãos muito quentes hoje. Que legal, eu também sinto as minhas mãos muito quentes. Esse também é um número muito auspicioso. O 36, no Tantra Yoga, os 36 tattvas, que é uma forma também de tocar a realidade. Ok, então acredito que por hoje é isso. Deixa eu ver. É isso aí. Não tem perguntas. Eu agradeço a presença de vocês. Amanhã é a nossa live número 7. Eu vou fazer um breve resumo de tudo que a gente viu aí ao longo dessa jornada tântrica, Tantra Yoga da Cachemira, né? Então, na live 7 eu vou fazer um resumão. E também o tema de amanhã é falar de algo que quando você digita no Google também é bastante caricato, né? Que é o Yoni Puja e o Linga Puja, que pode ser interpretado
de diversas formas, né? Talvez a palavra caricato seja muito condenador, mas que pode ser interpretado de diversas formas. Amanhã eu vou estar falando mais sobre isso e também como a gente pode ir além da dualidade, né, nas relações amorosas, né, que muitas vezes a gente obstrui o fluxo de amor por a gente insistir, né, nesses padrões de dualidade, nesses padrões conflitantes e que estão conectados aí ao nosso ego, que não quer sair de forma nenhuma, né, do trono, né? Então o ego, a parte mais erétil do corpo, tal é dito pelo meu professor. Pois bem, muito grato pela presença de vocês. Como de hábito, daqui a pouco eu vou abrir lá no grupo, quem quiser compartilhar por lá ou fazer mais perguntas, e compartilhar o texto que eu falei sobre a massagem cachemiriana. E uma bela noite aí para vocês, ainda nessa energia, né, da lua cheia, mas já diminuindo. E que bom! Estarei dando aula, vibrando para ficar gravada. Grato pela presença de vocês. Grato, sempre bom ver pessoas queridas aqui presentes. Muito grato, Yara. Adorei a sua dança. Grato pela homenagem lá. Uma boa noite, bela noite e até amanhã, quem quiser, 20 horas, a nossa última live da jornada Tantra Yoga da Caxemira.